Então, eu fechei o último episódio aqui do podcast dizendo que eu ia dar um tempo para a gente poder utilizar os episódios antigos de uma maneira mais profunda, para a gente fazer um trabalho com eles, né? Inclusive, repeti isso hoje lá no Instagram, nos stories. Gastei um tempo de vocês e meu fazendo esse discurso que eu não ia gravar mais. E hoje mesmo eu já estou aqui gravando, né? Desdigo o que digo na mesma frequência, no mesmo caminho. Gente, mas o assunto é urgente, pô. O assunto é urgente, eu achei importante. Se eu posso ajudar, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou gravar mais um episódio? Vou contar para vocês por que eu tô aqui de novo, dizendo, né? Esse discurso, outro discurso, né? Ô, discurseira danada, hein? Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rita Araújo. Eu sou a mulher que diz e desdiz na mesma velocidade. Falei que não ia voltar, voltei já. Nem fui, já voltei. Mas quem aí nunca fez isso? Acho que todo mundo já fez. Isso aí é super humano, é natural, né? Eu tô me justificando ao vivo. Meus queridos e queridas, hoje o assunto, o tema é um tema importante e ele veio da onde? Vou contar para vocês. Eu tava fazendo uns stories esses dias sobre os sinais que o universo manda, né? Tava contando pra galera lá do Instagram que lá, como eu tenho 15 pessoas que me assistem, quando meus filhos me assistem, pula para 18, que aí são 3 filhos, né? Pula para 18. Eu só tenho 15 pessoas mais 3 dos filhos. Eu me sinto lá muito à vontade hoje para trazer uns temas bem cabeludos, bem diferentes, bem, né? Apesar que de vez em quando ainda rola umas brigas, né? Porque o pessoal não aceita muito. Mas enfim, eu lá tenho pouquíssima audiência, então eu consigo trabalhar com uns temas assim, experimentais, vamos dizer assim, né? E vejo como é que funciona, como é que flui e tal. E dependendo de como for, eu levo pro blog, levo pro feed, faço um episódio especial aqui no podcast, como é o caso desse, enfim. Eu gosto muito de trazer os assuntos por lá, porque tem uma dinâmica de conversa nos directs bem interessante. E me ajuda a perceber muito das questões que para vocês são importantes. E com essa discussão dos sinais do universo, eu recebi muita mensagem, principalmente de mulheres. Eu não recebi de nenhum homem, mas eu sei que esse episódio aqui também vai servir para os rapazes. Apesar que eu assisto, vejo, presencio isso muito mais em mulheres. E recebi só comentários de mulheres lá nos stories. Mas eu sei que isso também pode acabar de alguma forma atingindo os rapazes. Então serve para todo mundo, tá? Unissex. É unissex esse episódio. Mas a questão é a seguinte. Um monte de comentários perguntando o seguinte: Rita, eu sinto isso tudo que você falou. Eu sinto nas vísceras. Eu sinto no corpo, eu sinto energeticamente, eu não durmo direito, eu só penso nisso, eu fico constantemente envolvida com a energia, eu fico constantemente numa frequência alterada, o negócio me puxa, o negócio me rouba, o negócio me arranca de mim no meio do dia. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre um relacionamento afetivo do passado, que já não existe mais, que já acabou. Tava falando sobre sinais de universo, hein? Sinais do universo, que tem alguns que parece que pegam a gente por esse lugar, né? Visceral, esse lugar forte, intenso. E às vezes passa um tempão, a gente ainda tá com aquilo na cabeça, né? E aí que surgiu essa história super importante, que eu achei muito urgente trazer para cá para conversar. Eu acho que eu já conversei sobre isso em pontos alternados aí dos nossos episódios. Quem acompanha toda semana certinho e tal, já deve lembrar que eu falei algumas vezes sobre isso, mas esse episódio aqui é único exclusivamente sobre isso. Se você teve uma história do passado que você não conseguiu esquecer, e se de vez em quando você sente que energeticamente essa história te puxa, você lembra da pessoa, você tem vontade de passar a mensagem para a pessoa, você não consegue esquecer, você já conheceu outra pessoa, você casou, você namorou, você teve filho, você mudou de profissão, você mudou de cabelo, você mudou de casa, você mudou de cidade, mas vira e mexe, pum, você se pega ali energeticamente conectado com aquela pessoa. Você se pega ligado, envolvido, atraído pelo campo energético de alguém.
Eu já tive isso na minha vida algumas vezes. Mas a última não faz tanto tempo não. Não faz tanto tempo não, faz 4 anos. Mas foi ali, naquele ponto, que eu consegui praticar o aprendizado de uma vida de estudos em bioenergética, porque eu já estava num ponto da minha vida onde eu já tinha bastante experiência profissional de trabalho, mas eu precisava ainda de uma vivência pessoal para poder sentir mesmo na carne ali, né? Esse chamado do amor, da paixão, do desejo. Acho que todas as músicas sertanejas vêm desse mesmo lugar, né? As músicas populares. Adoro. Não é crítica, porque eu adoro. Todas elas vêm desse mesmo lugar, dessa paixão desenfreada. Agora vamos lá. Uma paixão é um negócio que você sente por um tempo, passa 1 ano, 2, você esquece, a vida continua. De vez em quando você lembra, tá? Não tô falando disso, hein, gente? Ó, de vez em quando a gente lembra, tem umas histórias boas que passaram lá atrás, a gente lembra dessas histórias e tal. A gente sente saudade, a gente tem aquele dia ali de conexão com aquilo, mas passa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando daquelas histórias recorrentes. Daquelas histórias que você tá lá namorando já com o atual parceiro ou parceira, você já tá lá naquele momento bom, você tá viajando, você tá brincando com seu filho no parquinho, você tá indo pro seu trabalho, você tá ali naquele coisa e de repente, pum, você é assaltada por essa energia de uma história do passado, por essa pessoa. A sensação que dá pra gente, muito nítida e muito clara, que parece que a pessoa chama a gente, né? Parece que o campo energético da pessoa chama e engole a gente. A gente não consegue mais se desconectar daquilo e é como se tivesse uma sensação de necessidade, de precisão mesmo de sentir aquilo. Invade o nosso corpo, invade a nossa mente, invade o nosso emocional. Às vezes vem de um jeito brando, suave, amoroso, às vezes não, vem de um jeito violento, muito intenso, parece que chacoalha as nossas estruturas, né? Deixa a gente meio sem saber o que está de fato acontecendo. E eu aprendi muito a respeito de conexão energética, obviamente, estudando e trabalhando ao longo desses quase 20 anos com pessoas, mas é dentro dessas vivências pessoais que eu consegui entender mais a fundo como é que essa dinâmica acontece e com o que de fato ela está conversando. Então, eu já gostaria aqui de avisar para as pessoas que são românticas, sensíveis e frágeis nesse sentido, que infelizmente eu gostaria muito de poder dizer para vocês que é o amor à outra pessoa, o vínculo amoroso que dispara isso. E em algum nível mas não é com a outra pessoa. E eu sei que eu gostaria até de passar uma notícia diferente para vocês. Eu sei que muita gente espera essa notícia, mas será que isso não acontece porque a gente tem uma ligação muito forte, porque a gente é meio alma gêmea, porque a gente teve uma história incrível, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu consigo ver, ter uma consciência além do que é dele. Gente, tudo isso é possível. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. É possível? É possível que depois de um tempo vocês se reaproximem e aquela história... Claro que a gente assiste um monte por aí. Monte não, né? Exagero meu, né? Algumas histórias. Mas existem histórias, né? Só que o que eu vou trazer aqui para vocês é uma abordagem muito pé no chão mesmo. É uma abordagem que vai ajudar você que está nesse ciclo, nessa dinâmica, a utilizar essa mesma energia de uma forma amorosa, de uma forma que vai aproveitar todo esse movimento para o seu crescimento e para a sua expansão. O que eu quero aqui é desmistificar um pouco a ideia de que a conexão energética está falando sobre o outro, enquanto, na verdade, ela pode estar falando única e exclusivamente a respeito da gente e utiliza o outro como um símbolo, como uma representação dessa movimentação. Assim, eu vou dizer para vocês que de cada 10 trabalhos que eu faço, pelo menos, 7, as mulheres relatam algum tipo de situação nesse sentido, que tem uma conexão. Às vezes não é nem com um ex-parceiro ou parceira, mas é com pai, com mãe, com filho, com pessoas que já não estão mais aqui, que tem essa sensação de conexão. É mais ou menos o mesmo esquema. Deixa eu lembrar uma coisa aqui que é importante. Cada pessoa
dentro de um trabalho terapêutico muito individualizado, consegue entender de forma mais clara e mais conectada com a própria história a razão que leva a gente para dentro dessas dinâmicas, tá? O que eu vou contar para vocês aqui é uma coisa muito generalizada, eu vou contar um pouquinho da minha história também, porque pode ajudar vocês a pensarem um pouco mais a respeito da história de vocês, mas eu não estou dizendo que para todo mundo é igual, tá? E é só dentro de um trabalho terapêutico, de acompanhamento constante, que você vai, com auxílio de um profissional ali, conseguir entender qual que é a porção da essência que está usando desse símbolo, dessa história e dessa relação para chamar a tua atenção, porque é isso. Basicamente é isso. Existe uma porção nossa que encontrou uma conexão, uma abertura, uma porta, uma janela naquela relação e utiliza da sua conexão com essa pessoa para justamente ficar dizendo: ei, eu tô aqui ainda, tudo bem? Vamos conversar mais um pouco? Só que essa porção ela não tem uma abertura diretamente com você, ela não pode chegar diretamente com a face, com os documentos, com o nome, com a história dela. Porque se fosse assim, a gente já teria feito isso há muito tempo. Se fosse fácil, a gente já teria feito isso há muito tempo. Não é. São porções que, teoricamente, existe um porquê a gente não ter conexão com elas, né? Existe uma opressão, uma repressão, um distanciamento dessas porções por alguma razão. Mas a vida e o universo, eles são muito rápidos, são muito generosos nesse sentido. Eles vão encontrar ganchos, vão encontrar gatilhos, a palavra está muito na moda, né? Mas vão encontrar gatilhos, vão trazer, a gente vai acabar atraindo esses gatilhos para dentro da nossa vida para a gente poder despertar para as nossas porções que querem chegar ao mundo, que querem acontecer. Uma das porções mais conhecidas, principalmente de nós mulheres que querem chegar ao mundo, é a porção sexual, ativa, intensa, viva. E quantas vezes essa nossa conexão energética tão forte que atravessa o tempo, a distância, o espaço, né, o espaço físico. Quantas vezes a gente não tem por essa pessoa uma conexão sexual muito forte, a gente sentiu com essa pessoa uma coisa que a gente não sentiu com ninguém. Eu já vou contar para vocês a história do cara das reticências. Você sabe que eu sempre conto uma fofoca pessoal aqui, né, para poder ter uma dramaturgia aqui, para poder ter ter uma coisa de novela das 8, assim. Mas eu gosto de trazer porque isso traz pra gente uma noção mais concreta do que é essa experiência. E pode ficar sossegado que as minhas histórias eu dou uma diluída nelas pra pessoa... Não, a pessoa não vai nem ouvir. Mas enfim, não vai conseguir nem associar. Mas eu gosto de trazer porque eu sei que isso gera uma conexão entre a gente e eu sei que as histórias têm essa capacidade de abrir a nossa mente para refletir sobre as coisas de um lugar que às vezes a teoria não consegue. Mas a porção sexual que eu estava falando é uma dessas que chegam correndo às vezes nessa relação. Às vezes é a porção afetiva e amorosa. A gente só conseguiu acessar com aquela pessoa. A gente já teve, sei lá, 10, 15, 20 parceiros. Mas a gente não conseguiu como a gente conseguiu com aquela pessoa. E por quê, Rita? Por quê? Outra vida, campo energético, movimento astrológico, o que é? Eu preciso entender. E aí que a gente vai começar essa conversa falando sobre esse lance do eu preciso entender. Porque eu acho que o grande sofrimento, ou o primeiro dos grandes sofrimentos, vem desse lugar do eu preciso entender. Passou 5 anos, você não esqueceu. Passou 10 anos, você não esqueceu. Passou 15 anos, você não esqueceu. Continua, vez ou outra você tá lá lavando a louça, pum, parece um encosto que chega por trás, né? Você sente a presença da pessoa na cozinha, eu tinha isso. Essa coisa da presença física, do toque quase, né? Caramba, é muito forte, é uma estrutura muito forte pra gente lidar. Enlouquece realmente, às vezes, dependendo do momento que aquilo aparece, a gente tá num momento de muita fragilidade, a gente tem quase certeza que existe um chamamento, e existe, só que não é da pessoa. É dessa porção nossa que está ali. Mas a nossa estrutura interna, condicionada à explicação, ela fica judiando demais da gente ainda no meio disso tudo, porque a gente tem que entender. Existe, e eu percebo isso muito fácil, por quê? Né? As pessoas chegam já, tá, por que eu penso nele? Por que eu não esqueço? Por que a coisa acontece desse jeito? Por que funciona assim?
E é nessa busca por explicação e resposta que muitas vezes as pessoas passam muito tempo girando em torno desse assunto, entrando por uma porta que mais sufoca, que mais restringe, que mais embola aquele nó do que facilita a circulação energética ali. Porque se você começar a ir buscar um porquê, existem infinitas possibilidades. Presta atenção no que eu falei. Existem infinitas possibilidades. A gente nunca vai conseguir fechar em uma. Pode ser sim uma história do passado, pode ser um encontro que aconteceu antes da hora, pode ser um encontro que tinha base, tinha movimento energético de outras, até kármicos, né, acontecendo. Sim, mas a gente não pode basear a nossa vida nessas possibilidades. A gente tem que basear a nossa vida no presente, no que está se apresentando no presente. Muitas vezes essas possibilidades chegam trazendo para a gente um grande alívio e resolvendo essa questão da explicação. Se isso deu certo para você, ótimo, fica com isso. Mas grande parte das vezes, e isso eu assisto em muitas consultas, essas explicações parecem que complicam mais, deixam a pessoa ainda mais conectada com aquilo sem de fato conseguir aliviar a pressão que aquela conexão cria. A gente precisa olhar o presente. Isso eu aprendi muito dentro do campo da espiritualidade. Tudo que a gente tem que entender, a gente tem que entender no presente, porque é aqui, nesse lugar sagrado e divino que é o presente, que a gente vai poder sentir. A gente vai poder perceber com o nosso corpo, com a nossa energia, com as nossas emoções, com as nossas sensações e percepções, com a nossa intuição, com o nosso instinto, o que funciona para a gente nesse momento. Sim, tem situações que podem ter uma série de explicações. Mas o que eu quero começar contando para vocês aqui, que é a explicação, a justificativa, por que isso acontece com você, por que isso acontece com essa pessoa. Eu sei que isso ocupa muito do seu tempo, mas eu quero te fazer um convite, assim, que eu falaria para minha filha, para meus filhos. Um convite, assim, de alguém que viveu, que vivenciou essa experiência. A explicação não vai tirar a sensação. E entender a sensação pode te trazer uma sensação de controle temporário, mas ela não vai te conduzir para a saída ou para a abertura. Eu não gosto da ideia de saída dessas situações, eu gosto da abertura que essa situação nos convida a enxergar. Por que eu não gosto da ideia de saída? Porque dá a impressão que aquilo vai terminar, e aquilo de fato não vai terminar. Vai se transformar quando a gente conseguir abrir essa porta que está sendo de uma maneira tão intensa, né? Está se apresentando na nossa vida dentro dessa conexão energética. Nós mulheres temos um sistema, eu acredito muito nessa questão até da biologia mesmo, da maternidade, que cria esse tipo de conexão energética muito profunda, essa fusão, né? A gente já falou sobre isso, tem episódios sobre isso, por que é importante a gente tomar muito cuidado, que as nossas relações não precisam passar pela fusão energética para elas serem muito intensas, muito fortes, muito potentes, né? Mas o que a gente percebe é que a gente não está falando mais de uma fusão energética, a gente está falando de um ciclo quase que repetitivo, em alguns casos obsessivo. A gente percebe que tem um comportamento energético nosso mesmo, que fica recorrendo àquela fonte constante, parece que para nos ativar algo que precisa de alguma forma aparecer para a gente. Em 2016 eu terminei meu casamento, depois de 12 anos, uma relação boa, estável, eu considero uma relação regular, feita em bases que não eram afetivas e emocionais profundas, mas era uma relação que funcionava muito bem. E eu terminei essa relação e 4 meses depois eu conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa, né? Sempre a história começa assim, eu conheci uma pessoa. E eu confesso para vocês que no primeiro mês, enquanto a gente ficou se falando virtualmente, assim, sem se encontrar, era uma relação comum como qualquer outra. Mas no primeiro momento que eu me encontrei com essa pessoa, eu percebi que existia alguma coisa entre a gente
Essa é a ideia que eu tinha na época. Existia alguma coisa entre a gente que disparava em mim um fenômeno que eu não entendia na época. Isso foi em 2016, tá? Eu não entendia na época. Eu já tinha muitos anos na prática do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu já tinha várias vezes entrado em conexão com a ideia do despertar da Kundalini. Eu já tinha essa coisa, mas eu nunca tinha trabalhado com isso. Já meditava, praticava, né, muitas tradições me conduziam para isso, mas eu nunca tinha adentrado isso porque eu não achava que isso fazia parte da minha jornada, que isso poderia me ajudar em algum momento, que isso era um movimento de cura na minha vida. Eu nunca achei isso. E quando eu encontrei esse rapaz, de uma forma inconsciente, eu vivi isso no primeiro encontro e num segundo que teve. A gente teve 2 únicos encontros. E nesse segundo encontro, a coisa foi assim, 6, 7, 8 vezes maior do que foi na primeira. E aí eu já estava completamente envolvida com a história. E eu lembro que nesse último encontro que a gente teve, eu levantei assim da onde eu estava e eu virei para falar para ele se ele estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo, porque eu estava num transbordamento, gente, que era um negócio que eu não vou dizer que eu nunca mais senti, porque eu senti sim várias vezes depois por conta das práticas que eu fui atrás, né? Muitas vezes, e foi graças àquele encontro que isso aconteceu, mas eu nunca tinha sentido antes. E eu virei chorando, eu estava chorando. Quando eu virei para falar, para perguntar para ele se ele estava sentindo aquilo, ele já estava no celular conversando com outras mulheres. Eu olhei, ele estava já no celular ali, já vi as carinhas ali. Eu dou risada hoje, tá? Porque no dia eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu entrei no banheiro, fechei a porta e falei, e agora? Eu nunca senti isso na minha vida. Eu já tinha sentido essas relações muito fortes, muito intensas. Já tinha tido um relacionamento que eu passei 2 anos conectada energeticamente com o cara, à distância, assim, sentindo muito, pensando muito nele e tal, mas não tinha sido com aquele nível de envolvimento físico e energético naquela potência. E eu achei, naquele momento, que eu tinha encontrado alguém que tinha me disparado aquilo, que tinha trazido aquilo para minha vida, que tinha, de alguma forma, tocado em alguma coisa em mim e a partir do poder que ele tinha, disparou algo. Só que assim, era visível que não era uma pessoa que tinha nem consciência do que estava acontecendo. Uma pessoa comum, que estava ali no momento, no encontro momentâneo. E eu não sabia nem o que dizer. Eu sei que assim, entre o primeiro encontro e o segundo, existiu um intervalo de mais ou menos uns 3 ou 4 meses. E eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu tinha um problema de saúde crônico há mais de 5 anos que desapareceu. Eu vivia com uma energia que eu não reconhecia. Eu tinha uma lucidez, uma clareza, uma sabedoria que eu nunca tinha acessado. E eu falava, meu Deus, é esse homem que está trazendo isso tudo para minha vida. Era uma coisa assim, gente, eu tô contando essa intimidade para vocês, porque eu acho que eu fui um caso meio extremo nisso, porque eu já tinha tido outras relações em que eu só pensava, tinha um carinho, lembrava com saudade, chorava de vez em quando, ouvia uma música que lembrava, né, os nossos momentos do passado e tal. Eu já tinha tido isso, mas eu tô falando de uma coisa que realmente virou a minha cabeça e virou realmente por conta dessa intensidade. Mas eu acho que eu precisava, né? Hoje eu tenho certeza que eu precisava viver aquilo até para eu poder entender energeticamente como é que esses processos, essa dinâmica acontece. E tinha que ser com aquela pessoa, porque era a pessoa mais desligada da minha lista do WhatsApp. Era a pessoa que menos ia criar conexão comigo. Era a pessoa que mais estava convencida de que era aquele flow que estava ali acontecendo, entende? Acabou, tchau. Tanto que no dia seguinte desse encontro, gente, ele me deu um offline por 30 dias. Eu acho que ele deve ter ficado assustado também, porque eu devia estar com uma cara meio estranha. Eu devia estar meio estranha, assim. Eu lembro que depois me deu uma sensação que é típica, né, dos movimentos da Kundalini, principalmente quando eles não são orientados. Eu fiquei, assim, tipo, uns 3 dias, meio aérea. Tive muito mal-estar, muita perturbação, porque eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Tinha acontecido um movimento, né,
de uma integração do meu feminino com o masculino, que era uma coisa que eu não sentia, acho que grande parte da vida. E tinha acontecido ali, naquele encontro. E eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Então eu fiquei meio atordoada, e quando eu fui tentar de novo entrar em contato com ele, não existia mais ele, tinha sumido. Depois de um mês, ele voltou no mesmo flow, né? Aquele flow sossegado. Mas aí eu já estava em terapia, eu fui trabalhando com isso, eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso entender isso mais a fundo. E busquei ajuda terapêutica imediatamente, porque eu percebi ali a gravidade, a dificuldade que eu teria para esquecer aquela história. Gente, eu vou dizer para vocês que isso demorou anos para eu conseguir trabalhar e que eu tive todo um suporte. Mas, se hoje eu estou aqui contando para vocês isso nesse episódio, é porque eu vivenciei diversas perspectivas diferentes desse fenômeno. Eu já vinha de uma história de vida onde isso acontecia, mas óbvio de uma forma mais lenta, mais leve, e cheguei nesse ponto, nessa circunstância, nessa vivência, que eu sei que muitas mulheres também vivem e passam por isso. E quase enlouquecem. E eu uso esse termo, eu detesto usar essa palavra, né? Esse verbo, né? Enlouquecer. Porque ele é muito, muito pejorativo. Mas a sensação que a gente tem é que a gente pirou completamente, a gente enlouqueceu mesmo. Caramba, eu não consigo esquecer, eu não consigo... E assim, eu sempre fui uma pessoa muito contida, muito envergonhada. Vocês não vão acreditar, mas eu vou dizer pra vocês que eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa que fico passando mensagem, ligando, chorando de madrugada no telefone, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Não, eu acho que na verdade eu sou muito vaidosa pra isso. Sabe, eu tenho uma vaidade muito grande. Eu falo que eu sou tímida, que é mais bonitinho, mas acho que eu sou uma pessoa vaidosa. Eu não fiz isso em nenhum momento nessa relação. Em nenhum momento eu joguei a bola, porque eu sabia, tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, Rita, pera, não vai dar vexame antes da hora. Tem alguma coisa nesse babado aí que tá esquisito. Vamos pra terapia. Já fui pra terapia, cheguei na terapia e falei assim, pelo amor de Deus, me socorre, que tá acontecendo isso. Nessa mesma época eu encontrei um antigo amigo. Eu já tive a oportunidade de fazer uns estudos no Tantra quando eu tinha uns 20 anos. Isso então há mais de 20 anos atrás. Com um guru indiano que vinha para São Paulo, era um negócio bem bacana. Eu reencontrei, por acaso, naquela mesma época, eu reencontrei um amigo meu. Ele falou assim, não, o pessoal do caminho do Tantra continua, não sei o que e tal, vamos lá, vamos pro grupo. E eu fui, e eu pedi uma tutoria particular, né, individual, separado à parte, e cheguei pro tutor e falei assim, olha, eu acho que eu tive uma experiência energética meio bizarra com uma pessoa, e eu quero entender por que essa pessoa fez isso comigo, eu quero entender por que essa pessoa trouxe essa energia para mim, eu quero entender o que essa pessoa tem de tão importante que ela me fez sentir essas coisas. E aí eu lembro que o tutor de cara falou assim, olha, a gente não vai trabalhar com essa pessoa aqui, porque afinal ela não está presente, ela não é um membro presente, ativo. Então, essa pessoa, ela não vai existir dentro do nosso trabalho aqui. Porque ela também não é significativa dentro do trabalho. Eu olhei e falei, como não? Como não? Essa pessoa, né? A recorrente obsessiva, né? Essa pessoa. Ele falou, não. O processo tá todo conectado com a sua energia. Você atraiu essa relação porque a tua energia estava no ponto exato de se manifestar. Pelas vias comuns, através da meditação, do estudo, dos ensinamentos da prática, você não ia chegar. Você não ia chegar tão cedo. Talvez você ia chegar daqui, sei lá, uns 15, 20 anos. O universo tentou reduzir esse tempo, colocou essa experiência. O universo sempre traz pra gente experiências que estão falando sobre partes nossas que precisam acordar. Anota aí no caderninho, meninas. Essa obsessão, esse relacionamento que a gente não esquece, essa energia que fica chamando a gente na hora que a gente tá lavando louça na cozinha, que na hora que a gente tá lá no bem bom com outro parceiro, uma pessoa bacana, legal, que tá ali presente, que tá dentro da coisa, a gente fica lembrando daquela outra pessoa. Essa energia, ela está contando sobre um movimento da nossa essência, querendo dizer, oi, tudo bem? Você não me vê normalmente, então eu vou ter que usar esse recurso aqui, que é essa relação meio doida que você teve. Mas eu vou usar isso aqui
constantemente, 3 vezes por dia, durante a noite, para despertar você para um exercício seu, com você mesma, que precisa acontecer. Se necessário for, essa força, essa energia, essa parte da nossa essência que quer conversar com a gente, ela vai utilizar de muitas outras coisas. Você vai estar assistindo a novela, você vai se encantar por alguém que vai aparecer na novela. Você vai estar ouvindo uma música, você vai se apaixonar pelo cantor da música. Você vai estar andando na rua, você vai ver uma pessoa passar assim, pô, me apaixonei por aquela pessoa. Ok, eu sei que existem histórias que tem depois um desenrolar romântico que compreende tudo isso, mas eu não tô falando sobre essas histórias, tá? Essas histórias existem, a gente sabe, e eu sei que a nossa tentativa primordial foi a minha também. Achar ele tá só um pouco perdido, uma hora ele vai acordar, ele vai olhar para mim e falar, é ela. Tem acho 4 anos isso, não aconteceu ainda não. Pelo contrário, a última vez que eu falei com ele, não sabia nem de que país eu era. Uma pessoa que transformou minha vida, me levou para um movimento de transcendência, de abertura, assim, que eu não tenho nem como agradecer essa pessoa. Não tenho, gente, porque foi um despertar maravilhoso. Doeu, sofri na época, porque aconteceu de uma forma irregular, né? Nessa questão afetiva e amorosa, mas ele foi o instrumento necessário para trazer para mim a consciência no meu corpo. Eu não ia conseguir fazer aquilo tão cedo. Depois, com as práticas, eu fui entendendo como é que eu poderia atingir, e foi isso que o tutor me falou. O nosso trabalho daqui para frente é fazer você chegar nesse mesmo estado de paixão, de envolvimento sexual intenso, de abertura, de conexão com a tua energia afetiva e amorosa, você com você mesma, para você poder transformar isso numa plataforma com que você vai dialogar com o mundo. Olha que incrível, não vai ser só mais com esse cara, vai ser com o mundo. Você vai poder, a partir desse lugar, ampliar a tua consciência para você se relacionar com seus filhos, com as pessoas do passado, com o seu pai, com a sua mãe. Essa plataforma que ele te trouxe a consciência, que ele não tem, porque ele não sabe, ele foi um instrumento utilizado ali. Essa consciência que você ganhou foi um presente. Não precisa entender por que esse presente chegou. Você tem que começar a utilizar essa energia para crescer, para expandir tua força, para ganhar asas, para abrir os seus caminhos. Honre, eu lembro exatamente do meu tutor falando, honre a presença dessa relação na sua vida, desse encontro na sua vida. E sempre, qualquer trabalho que você fizer, agradeça essa pessoa por ter disparado em você esse movimento de conexão com você, que vai gerar um transbordamento amoroso e afetivo na sua vida sem tamanho. E você vai encontrar, não um, mas vários parceiros com que você vai poder replicar isso. Porque você sabe o caminho. Você vai saber fazer esse caminho dentro de você, com você mesma. Esse caminho das sensações profundas, da intensidade, da entrega. E é desse lugar que a gente vai conseguir vivenciar uma relação real, pé no chão, todo dia presente, que tem isso. É desse lugar de saber fazer esse caminho, que eu não sabia. Na verdade, dentro do meu processo terapêutico, essa história chegou trazendo para mim a reintegração de um masculino fraturado, que eu não conseguia fazer com ninguém, porque eu vinha arrastando uma série de relações ruins, mas com ele especificamente, e talvez até por uma questão mesmo energética, de combinação energética, acontece, né? A gente sabe disso. Disparou essa abertura para eu poder viver aquela sensação que já estava ali, já estava na boca, já estava para acontecer, já estava na borda, estava na margem. Tanto que eu lembro que eu tive um sonho com essa pessoa em que ele lavava as minhas costas. Tava tão à flor da pele aquilo que... Eita caramba, eu tô emocionada falando isso. Eu tô aqui contando que a coisa, eu tô emocionada ainda com isso. Ó, tá vendo? Essa relação não termina, gente. Ela se transforma, mas ela não termina. Porque quando eu tive aquele sonho, eu tive ali, isso foi antes de acontecer tudo, viu, gente? Lá no começo, quando eu tive aquele sonho, o sonho já estava me dizendo, ele vem tirar do profundo, trazer, né, para fora aquilo que está à flor da pele já, aquilo que está pronto para transbordar. Ele é só a gota d'água, ele não é
ele não é o mar, ele não é o rio, ele não é o movimento, ele não é a onda. Ele é a gota que chega te lembrando que você é esse mar. E essa sensação que a gente tem energeticamente da conexão, por isso que ela não some, por isso que ela atravessa a gente de madrugada, por isso que ela chega na hora que a gente tá bem. Por isso que passou 10 anos, gente. E eu sei que daqui a, sei lá, 15 anos eu vou estar contando essa história em um outro podcast aqui pra vocês. Eu vou estar contando essa história aqui de novo, porque o que vai acontecer? Eu vou esquecer, né? A idade vai me dar o quê? Amnésia? Eu vou esquecer, eu vou voltar para contar. Gente, eu preciso contar para vocês a história do cara das reticências. Eu já vou te contar por que é das reticências. Eu vou esquecer, vou contar de novo e eu vou chorar de novo quando eu falar isso. Porque tá vivo, é vivo. Eu sou um ser com capacidade afetiva, amorosa e de conexão intensa. Eu fico muito feliz quando eu sinto que eu posso fazer isso, mas hoje eu coloco essas experiências no lugar que elas podem ocupar de honra, um lugar digno na minha vida. Eu não deixo mais essas histórias invadirem. Apesar que de vez em quando, não estou falando especificamente desse caso, mas outros casos chegam por um lugar que tomam a gente de novo. Aquela relação ruim que você teve lá no passado. De vez em quando a gente precisa revisitar essa relação, a gente precisa chorar de novo pelos abusos, pelas perdas, pelos traumas. Isso é natural, tá? Mulheres, a gente vai fazer isso muitas vezes dentro de uma mesma história. Isso não quer dizer que a gente voltou para trás, que a gente andou para trás, que a gente se perdeu do nosso caminho de evolução. Não, isso é um processo natural, é cíclico. A gente de vez em quando vai estar lá na frente, a gente volta para aquela história lá do passado, a gente chora, a gente fica triste, a gente conversa sobre aquilo de novo, a gente trabalha aquilo e a gente libera mais um pouco da energia que estava presa nisso. É normal. Agora, dentro dessas histórias que tem essa imensa conexão energética, o que eu quero deixar para vocês aqui de recado nessa conversa. Parabéns, vocês receberam um imenso presente que lembra vocês que vocês têm uma capacidade conectiva, afetiva e amorosa enorme. Vocês são sortudas ou sortudos. São pessoas que estão prontos para amar, para receber afeto, para ter essa conexão viva, física, sexual, energética, emocional intensa. E existe sim muitos parceiros e parceiras que podem ocupar esse espaço. Só que esse chamamento que acontece dessa relação que ficou para trás, que não aconteceu, que não vingou, ela está sendo utilizada pelo teu sistema como uma forma de não te deixar esquecer de você, dessa sua capacidade afetiva e amorosa. Ela vai te chamar assim, de madrugada, na hora que você está ouvindo aquela música, na hora que você está indo para o trabalho, que você perde até o norte ali, porque você fala, puxa, caramba, será que eu ligo para essa pessoa? Será que eu passo uma mensagem para essa pessoa? Será que essa pessoa está pensando em mim? E eu gostaria de não dizer isso, mas eu vou ter que dizer. Isso não é o mais importante, se a pessoa está pensando em você ou não. A minha experiência me mostra o seguinte, gente. Principalmente com relação aos rapazes, tá? Não são todos. Mas um homem, quando ele pensa numa mulher, ele vai atrás. Ele nem pisca se ela tá casada, se ela tem 500 filhos, se ela tem... Não, ele vai atrás. Ah, não, mas eu conheço um que não vai... mas grande parte deles vai atrás. Se um cara acordou pensando em você, querendo reconectar com você, querendo fazer uma nova reaproximação com você, ele vai te procurar e ele vai deixar isso bem claro. Grande parte das vezes, não é isso que acontece quando a gente lembra de uma pessoa. Tá lá. Ah, mas eu liguei pra ele, ele falou que estava pensando. Sim, é possível, é isso que eu tô dizendo, é possível, mas de verdade, gente, eu gostaria muito de poder dizer pra vocês, sim, ele está pensando em você, ele te ama, ele te quer pra sempre. Eu gostaria muito, porque eu também já quis muito ouvir isso. E é muito complexo quando a gente está dentro da situação, a gente ouvir que isso não é importante mais, se ele está ou não pensando, porque ele não está ali com você. Ele não faz parte do seu presente, ele não faz parte da sua realidade. Ele não é a pessoa que está dividindo o quilo de sal com você na sua casa. Ele não é a pessoa que está batalhando com você uma relação. Entende isso? Que isso não é o mais importante? Porque se ele pensar em você, tenha certeza disso, carrega essa certeza com você, ele vai te procurar.
principalmente na hora que o enlace energético começar a diminuir. Isso acontece. Porque a gente alimenta à distância, muitas vezes, essas pessoas com a nossa energia. Vocês sabiam disso? Isso acontece. Então, Rita, existe a possibilidade dele estar manipulando à distância a minha energia para ele estar se abastecendo com isso? Existe. Mas é uma possibilidade. A gente não vai perder tempo com possibilidades. Lembra que a gente combinou lá no começo? A gente vai agir dentro do nosso campo, dentro da nossa energia. A gente vai trazer esse movimento de novo para dentro da nossa vida. Porque se for isso, ou se for alguma outra coisa, a gente sempre vai ter o bom resultado desse movimento, que é a gente olhar para aquilo que a nossa essência está conectada com esse movimento e tentando avisar a respeito da gente. Às vezes, o que a nossa essência está tentando ajudar, avisar, alertar, é que você precisa tomar mais cuidado com você, prestar mais atenção em você, não se abandonar tanto, ficar tanto com você. E ela usa essa representação amorosa do passado para isso. Às vezes, a sua essência está querendo que você se reencontre criativamente, que você se reencontre com a sua sexualidade, que você abra a sua vida profissional para campos que vão te trazer muito mais potência. E muitas vezes, para despertar a gente, o nosso campo fica representando essa conexão que a gente teve em algum momento com alguma história do passado. O que eu gostaria de deixar para vocês aqui, essa lembrança, é que a gente precisa soltar essas infinitas possibilidades que existem, se a gente quer, de fato, recuperar a nossa energia. E entender que esse vínculo sempre vai estar lá. E tá tudo bem ele estar lá. A gente não precisa combater, lutar, cortar isso. A gente precisa voltar a nossa orientação, nosso movimento energético para aquilo que é importante para a gente, que é o nosso crescimento. E muitas vezes quando a gente faz isso, aquela pessoa de 10, 15, 20 anos atrás, ela te passa uma mensagem, porque ela lembrou de você e imediatamente ela vai te passar a mensagem. Mas você já está muito consciente que o seu processo é com você e com aquilo que faz parte da tua realidade no momento presente. Se aquela pessoa tiver que se transformar na sua realidade, ela não vai piscar, ela não vai deixar mais um dia de vácuo, ela vai escolher você. Ela vai escolher você assim como você vai escolher ela, se a história tiver que acontecer. Sim, existem questões, mas vamos deixar essas possibilidades de lado para a gente recuperar a nossa energia? Para a gente voltar a nossa energia? Porque o que acontece? O que aconteceu comigo e eu sei o que acontece. E a minha história é diferente, porque essa pessoa passa por um processo diferente dessa sua aí que você contou. Porque eu vivi uma história diferente, não foram só 2 encontros, o meu foram 20 anos junto com essa pessoa. O meu foi diferente porque eu realmente me envolvi profissionalmente, a gente tinha uma empresa, a gente tinha um negócio, e depois desfez, e houve isso, e houve aquilo. Tem toda uma história, tem questão judicial, tem isso, tem aquilo. Sempre tem um ponto que a gente acha que vai explicar essa nossa movimentação energética que foge do nosso campo. Mas o que eu quero lembrar para vocês aqui, que a gente sempre tem que fazer, gente, isso ajuda a gente em todas as situações da vida. Trazer de novo a nossa energia para perto da gente, para a nossa história, para o nosso campo. Quando você estiver lá quietinho e você sentir a presença dessa pessoa, sentir esse chamado, fecha os olhos, agradece a conexão afetiva e amorosa que essa pessoa te traz. Lembra que você está aí para você, com você, e pede para a tua essência te mostrar o que você precisa de verdade para você ir atrás, e não mais essa relação que não tem sentido. Com um pouco de insistência, de prática meditativa nessas horas, a gente reorientando o movimento energético com alguma coisa que realmente seja valiosa para a gente. Sabe o que eu fazia, gente? Vou contar para vocês. Eu tinha uma listinha de pessoas que eram importantes para mim, que tinham uma relação real, positiva, presente comigo. E na hora que eu sentia essa energia chegar, eu ia lá na listinha e pegava a pessoa que eu não tinha ainda ligado aquela semana, e eu passava uma mensagem, dizia o quanto eu gostava, o quanto eu queria bem.
dizia que eu estava precisando reforçar o que eu precisava, eu estou precisando reforçar uma conexão aqui com alguma coisa desse momento real, desse momento assim, para eu não me perder mais na minha essência, para eu não me perder mais do que é importante para mim. Gente, isso funcionou muito, muito. Parei de lembrar da pessoa? Não, demorou anos. E ainda de vez em quando tem ciclos que eu percebo. Quando eu percebo essa voz chegando, eu já sei o que é. Tá relacionado com o meu processo. Aí eu tô falando do meu caso, tá, gente? De reintegração do masculino com o feminino. Eu tô me distanciando do meu masculino e ele é um símbolo para mim de que eu não posso deixar isso acontecer. Então eu já paro, já programo a minha agenda para ter mais tempo para conversar com os meus amigos. Eu não volto mais para ele. Somos criadas dentro de um sistema que empodera demais as pessoas lá fora. O homem, principalmente, o partido, o parceiro, o processo, o projeto, o investimento que a gente fez naquela relação. A gente é tão tolhida na base, e isso eu tô falando das mulheres, na base da nossa estrutura sexual, de liberdade, até de criatividade, que a gente tem internamente, de uma forma muito profunda no nosso inconsciente, essa necessidade do homem trazer isso. E por isso que a gente fica muito obcecada por essa relação. Essa relação que nem existe, né? Eu acho interessante que o sistema ele é muito generoso nesse aspecto. Ele muitas vezes coloca isso com relações que não existem. Às vezes acontece com relações que existem. E são aquelas situações que o cara fica indo e voltando, né? E fica aumentando esse enlace. Só que não tá falando da mesma coisa, gente. Da mesma coisa. Dessa necessidade que a gente tem de projetar lá fora um movimento de força, de capacitação, de habilitação nosso, com as nossas forças. Que a gente projeta que é o homem que vai trazer. É o homem que vai acender. É o homem que vai abrir o caminho. É o homem que vai trazer a afetividade e a amorosidade. É o homem que vai trazer a sexualidade. Tá no inconsciente. Eu sei que no racional a gente não tem mais esse discurso. A gente já mudou. A gente já sabe disso. Nem os caras querem isso. A gente já sabe disso. Só que está no inconsciente, isso está vibrando de uma maneira muito forte. E por isso que muitas vezes o sistema energético fica enlaçando essas histórias lá do passado e trazendo de novo. E a gente não consegue esquecer. Aí a gente começa a ter certeza que é alguma coisa karmática, alguma coisa de outra vida que a gente precisa viver. Eu acho que essa é uma sensação muito comum dessas histórias, né? Eu preciso viver algo que eu não consigo acessar. Mas eu sinto que eu preciso viver. Sim, você precisa viver essa energia que está transbordando dentro de você e que está se projetando nessa relação. Ensinaram pra gente que é o homem, a relação afetiva, o sucesso que a gente alcança, o dinheiro que a gente tem no banco, essas são as coisas que vão trazer pra gente porções essenciais da nossa existência. E aí a gente fica obcecado nessas coisas, a gente não consegue nem dormir direito por conta disso. Porque passaram para a gente que esses movimentos são muito importantes. O meu convite para vocês aqui é entender que esse chamado é um chamado da sua força para você prestar atenção em você e no seu movimento interno. O poder não está lá fora. Não está nessa pessoa. Tudo que está acontecendo, que você sente, que você vibra, toda essa energia que mexe com as suas vísceras, eu sei, eu tinha dor de barriga quando o cara passava uma mensagem de reticências, e por isso que eu chamo ele do cara das reticências. Porque ele passava 3 pontinhas assim, ó, no WhatsApp, tum, 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 e eu tinha um colapso energético. Eu já tinha nessa época consciência que não era ele. Era a onda de energia que vinha dele? Também não. Era a minha energia reagindo àquela manifestação que eu já tinha totalmente significada de forma quase religiosa. Né? Custou para eu começar a entender que o poder era meu, não era ele. Não era essa história, não era esse movimento. No meu caso, quando eu voltei para mim, eu consegui capturar toda essa energia e trouxe para dentro da minha vida, ele não retornou. Às vezes acontece. Porque eu acho que ele estava foi um elemento tão desconectado mesmo que ele, se bobear, acho que nem meu nome ele lembra mais. Mas eu sou muito grata, eu continuo trabalhando com a energia, não dele. Eu não ouso trabalhar com um campo que não me autorizou o trabalho, de forma alguma. Eu não faço isso, eu acho isso um absurdo. Eu não abro nem mapa astral, não tiro carta para ninguém que não me autorizou a fazer isso expressamente, porque eu acho isso complicado, principalmente porque eu trabalho com isso, né?
Eu acho isso muito, muito arriscado e muito complicado. Para eu atravessar uma linha ética aí é muito fácil. E eu não quero isso para mim. Então eu não faço esse movimento. Todo o trabalho que eu faço, que eu sinto a energia dele chegando, eu abençoo, agradeço e utilizo o que em mim a energia dele dispara. Eu tenho essa plena consciência. Às vezes eu tenho a sensação que eu perdi até a noção do rosto dele como é. E é nesse momento que eu percebo que não é ele, nunca foi ele. Sou essa conexão, sou eu dentro dessa conexão que existiu. E isso vai acontecer com vocês também em algum ponto. Se vocês conseguirem liberar a fantasia que envolve esse processo, como se aquela outra pessoa tivesse alguma coisa sua muito valiosa que você tem que buscar lá com ela. Tá com você já, não tem que ir lá. Tá com você, tá na sua mão, tá no teu corpo, tá vibrando em você. Entre em conexão com essa porção que essas pessoas disparam em você. Vocês vão perceber uma jornada linda se abrindo, porque essas histórias sempre trazem uma carga de energia muito grande para dentro da nossa vida. Só que para isso a gente tem que deixar essa história aí. A gente tem que soltar a conexão que a gente tem com essa pessoa, num exercício constante. Vai demorar bastante tempo, não é uma coisa que vai de uma hora para outra não, viu, gente? E muitas vezes, como eu falei, estejam preparadas, a pessoa vai sentir de longe, ela vai voltar para tentar reativar o laço. Não é que a pessoa é cruel, não, tá? Não é que ela tá fazendo isso de propósito, eu nem acredito nisso. Eu acho que isso é uma sintonia da natureza mesmo. A gente também sente quando alguma pessoa tá se desconectando da nossa energia. Só que a gente, às vezes, está tão envolvido em outros processos que a gente não consegue dar conta. A gente não consegue acompanhar tudo isso. Mas olha, não é o mais importante. O mais importante é você voltar para dentro de você, para você depois poder vivenciar essa mesma história que energeticamente ficou suspensa num lugar, no tempo, no espaço. Você tem o direito de viver essa história na realidade, acontecendo ali com uma pessoa de carninha, de ossinho, né, de cheirinho, de presença. Você tem o direito de acessar seu campo afetivo, amoroso e sexual de forma potente com você mesmo e com outras pessoas. Não é só com essa pessoa. É com muitas outras pessoas. São infinitas as possibilidades. Lembra que a gente falou? Opa! Agora a gente tem Tinder. A gente tem o Rappi. É de comida, né, o Rappi. Eu sempre falo. A gente tem o... Eu falei bambu esses dias, o povo morreu de rir de mim, porque não é bambu. Ai, gente, eu não lembro. Mambo é o nome do supermercado também, mas é um outro aplicativo que fala de relacionamento. Não é Mambo, não é bambu. Eu vou me atualizar. Eu não vou mais procurar namorado no Rappi. Eu não vou mais fazer isso, gente. Prometo para vocês. Toda essa potência tântrica, eu vou tomar um juízo, eu vou começar a me atualizar. Tecnicologicamente não existe. Eu vou conseguir fazer isso, gente. Isso não é o mais importante também, né? Não vou. Mas olha, garanto para vocês, vocês de posse dessa essência de vocês com vocês, nem precisa ser no movimento tântrico. Isso foi a minha história, tá, gente? Não precisa disso, não. Isso vai ser com vocês. Aí cada uma vai ter... Às vezes a pessoa vai fazer o criativo, vai fazer o sexual, vai fazer o profissional, vai fazer a independência financeira e vai estar tudo relacionado com essa história. Mas nesse ponto, vocês vão perceber que fica muito mais fácil fazer conexão afetiva e amorosa. Por isso que eu acho que é um presente. Parabéns, você foi sorteada. Essa relação à distância energética, ela tá te mostrando um ponto profundo de abertura que você tem na sua vida. E aí você vai poder ir pro Tinder, você vai poder ir pro Bambu, Mambo, sei lá. Você vai poder ir para qualquer um. Tem o rap? Tá, eu não vou continuar insistindo. Vocês vão poder ir para esses lugares, vocês vão poder ir para o baile. Na minha época tinha baile, era mais fácil. O baile de domingo à tarde da igreja. A gente ia lá, tinha os boyzinhos que estavam solteiros, eles ficavam do lado direito, sentados na escadaria. Aí a gente já sabia, os do lado esquerdo tinha namorado, então a gente já não mexia. Do lado direito, a gente sabia que todos aqueles estavam solteiros. Era muito legal aquilo, porque a gente já passava e já se conectava, né? Vocês vão poder fazer esse movimento de um lugar de conexão, onde o poder não está mais lá na fila de rapazes ou de moças. O poder está com vocês. E aí, crianças, aí ninguém segura a gente.
A gente vai conseguir fazer boas conexões e conexões saudáveis e conexões que alimentam e abrem a nossa nutrição interna e do outro também, porque tudo isso serve para a gente e para o outro. Então, todo esse movimento a gente vai fazer de um lugar amoroso, não mais de ataque e defesa, né? Uau, isso é incrível. A gente não vai precisar mais desse lugar de ficar se protegendo, se guardando, porque o amor faz sofrer, porque o amor cria essas marcas, porque o amor cria essas dependências. Eu acho que é o amor, sim, que cria isso, mas é o amor que existe dentro da gente pedindo para nascer. Vamos deixar esse amor nascer. Vamos trazer ele para o mundo. Vamos colocar ele na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a gente merece. E é isso, nada menos que isso. Viu? Obrigada pela partilha aqui. Muito obrigada pela companhia sempre. Eu volto, eu não sei quando, eu vou deixar em aberto, porque eu falo que eu não vou voltar e eu volto. Aí eu falo que eu volto, eu não volto, então assim, né? A vida tem dessas coisas. Beijos para vocês, fiquem bem, até mais.